Olá, alunos do primeiro ano, vamos para mais uma aula de Sociologia, tá? Nós vamos estudar aí na página 32 do nosso livro didático, a Sociologia e a Crítica do Tempo Presente é o nosso tema de hoje. Olha, então o que acontece? Hoje nós temos uma sociedade organizada, todas as suas bases de uma sociedade capitalista, ou seja, o sistema capitalista ele visa alguns pontos, tendo como seu principal objetivo o que nós chamamos de lucro. O principal objetivo do capitalismo é ter o lucro. E o que acontece? Há uma regra geral onde, se para obter lucro em uma sociedade que visa a obtenção de vantagens, automaticamente ela vai ser formada como uma sociedade de classe. Por que isso? Porque uma sociedade, quando ela tem seu sistema financeiro capitalista, baseado no lucro, baseado na propriedade privada, baseada no individualismo e muitas vezes baseada na famosa meritocracia, então o que vai acontecer? Nós vamos ter parte dessa sociedade excluída desses direitos de moradia, de bom salário, de saúde, de educação. Então vai se criando o que Karl Marx chamou de classes sociais. Tá? Então a sociedade capitalista é uma sociedade que cria classes sociais. E automaticamente essas classes sociais, algumas vão ter todas as suas necessidades correspondidas e outras nem tanto. E outras sociedades vão ter problemas. Aliás, outra parte da sociedade, uma das classes da sociedade, vão ter problemas com relação a estar atendendo, tendo suas necessidades básicas atendidas. Em outras palavras, a classe social alta, a classe social que é intermediária, que no caso do Brasil nós chamamos de classe média, e existe a classe social baixa, pobre. Então o que acontece? Então vamos ter esses escalonamentos dentro da própria sociedade. Vamos ter lá no topo da pirâmide pessoas muito ricas. Nós vamos ter aqui na base da pirâmide a chamada classe média. Estou falando no caso do Brasil, classe média. Essa classe média ela está formada por quem? Por profissionais, por profissionais liberais, funcionário público, pessoas trabalhadoras também. Só que está um nível acima da grande base da pirâmide, que é a classe social baixa, que em outras palavras que é utilizada de forma mais coloquial, pobre. São os pobres. Então nós temos, dentro dessa classe social média, nós vamos ter classe social média baixa e classe social média alta. E também na pobreza, na classe baixa, onde tem o maior extrato da sociedade, nós vamos ter também pessoas pobres e pessoas miseráveis. Então esse é todo a formação das classes sociais dentro de uma sociedade capitalista. Tá? E nós vamos ver aí um pensamento, essa sociedade, muitas pessoas que defendem esse modelo de sociedade, se baseia no pensamento de um sociólogo, de um economista chamado Adam Smith. Tá? Adam Smith é o grande pensador de uma sociedade, do que nós chamamos de sociedade de mercado. Ou seja, onde todos os fatores econômicos, eles vão estar sobressaindo diante dos fatores sociais, diante dos problemas das pessoas. Então o que acontece? Olha o que diz aí, ó. Adam Smith, ele vai dizer o seguinte, ó, que a mão invisível do mercado, capaz de equilibrar os desacertos gerados pelo próprio mercado. Então o que acontece? A chamada mão invisível do mercado. Nós estamos vivendo, pessoal, um período, ele é único na nossa história.
tá? Ou seja, nós estamos vivendo, nós estamos tendo a experiência, não é uma experiência positiva, e sim uma experiência negativa, mas nós estamos vivendo um momento que vai entrar para a história, que é o momento da chamada pandemia do coronavírus. Tudo bem. No caso do Brasil especificamente, vamos pegar para você entender, existe uma grande disputa entre as pessoas que pensam no bem-estar do ser humano, são aqueles que defendem, por exemplo, o isolamento social. Por quê? Porque até agora, até nesse momento que a gente está vivendo, no dia 4 de junho de 2020, ano da pandemia do coronavírus, nós estamos vivendo um momento que ainda nós não temos remédio e nós não temos vacina contra um vírus que já matou mais de 30 mil brasileiros. Isso se a gente não considerar a subnotificação, tá? A subnotificação, porque os especialistas dizem que quando você coloca mais 3 vezes. Então nós já estamos chegando aí mais ou menos aos 100 mil mortes por esse vírus. Nós nunca vamos saber o número exato, isso é um fato. Então existem aquelas pessoas que defendem, por exemplo, a ação do Estado brasileiro. Por quê? Porque as pessoas elas não estão podendo ir trabalhar. Se elas não estão podendo ir trabalhar, elas não vão ter salário. Se elas não têm salário, não tem como elas comerem. Não tem como elas comprar vestuário, não tem como elas manter sua casa, a sua vida em ordem. Ponto. As pessoas que defendem o lado social e que defendem um posicionamento diferente do de Adam Smith, vão dizer o seguinte: o Estado tem que ajudar essas pessoas. Entendeu? Ajudar as pessoas. Aí houve uma grande disputa no Brasil e o lado das pessoas, vocês veem como é essa disputa, ó. O lado daquelas pessoas que estavam defendendo o lado social, defendendo a vida das pessoas e não o lado econômico, simplesmente, o lucro. Eles defendiam o quê? Eles defendiam de um lado, estavam defendendo de um lado, que as pessoas tivessem o que nós chamamos de renda mínima. O que é essa renda mínima, gente? A renda mínima é o Estado garantir que todos tenham, independente da pessoa estar trabalhando ou não, o Estado ele tem que garantir para aquelas pessoas, tá, o básico que dê para elas sobreviverem. Isso é lei, isso é da Constituição. Tá? E existem aquelas outras pessoas que têm um pensamento mais de Adam Smith, que é o seguinte: não, essas pessoas elas têm que se adequar, elas têm que correr atrás, e quem vai regular isso aí é o mercado, é o capitalismo, é a economia que é mais importante. Então nós vamos ter que salvar a economia. São aquelas pessoas, inclui essas pessoas o idiota do presidente, que quer acabar com o isolamento social. Entendeu? Então há essa disputa. A disputa é uma disputa entre pessoas que defendem o capitalismo, o mercado que explora as pessoas, onde o lucro está acima, inclusive, da própria vida. Qual é a preocupação das pessoas que defendem hoje o não isolamento? Entendeu? Quais são as pessoas que defendem o não isolamento? São exatamente pessoas que defendem para quê? Que os empresários, as empresas não podem, vamos salvar a economia. Mas em nome de salvar a economia, se nós abríssemos o isolamento social, nós teríamos milhões de mortes. Mas no capitalismo, a vida é sempre segundo plano. Quem vem em primeiro plano são os lucros econômicos dos grandes capitalistas, das corporações. Para vocês terem uma ideia, gente, ó, o capitalismo ele chegou a um nível tão exagerado que hoje as próprias grandes corporações não existe dono. As corporações não existem dono. Quem é o dono da Coca-Cola? Não tem. São centenas e centenas de pessoas investindo numa empresa como a Coca-Cola,
que a gente não tem ideia para onde, quem é o dono, de quem é aquela empresa. Então, despersonifica tudo, ou seja, e obtendo lucro. Exatamente por quê? Porque se você tiver um dono lá na Coca-Cola, a pessoa pode colocar o seu emocional. Dizer, gente, o salário da minha empresa não está dando conta de pagar dos seus funcionários manter sua família. E daí a pessoa pode usar um pouco da consciência social. E sendo uma corporação, vai estar sempre o lucro. Ou seja, se tiver de morrer 1.000 pessoas para me lucrar mais alguns milhões, que morra as 1.000 pessoas. Então é dessa forma que o sistema capitalista trata o ser humano, tá? Trata o ser humano. Então o que acontece aí? Então essa história da mão invisível do Estado, que é colocado por Adam Smith, resolve tudo, é uma grande balela. Por exemplo, não resolveu agora a questão da pandemia. As pessoas não estão podendo trabalhar porque senão morrem. E aí? O que o mercado pode fazer isso? Quem tem que socorrer? Quem tem que socorrer é o Estado. Aí é onde as pessoas, os trabalhadores, que somos todos nós, que nós somos trabalhadores, nós não somos capitalistas, nós não somos acionistas das grandes corporações, nós somos trabalhadores. Então a gente tem que saber de que classe social nós pertencemos. Isso é fundamental. Quando nós chegarmos lá no terceiro ano, a gente vai querer que vocês tenham consciência de que classe social vocês pertencem. Sabe por quê? Porque nós vivemos numa sociedade capitalista. E como tal, a sociedade capitalista, ela tem um objetivo que é o lucro. Se para defender esse lucro, cada classe social vai estar defendendo seus interesses. E sabe qual é o grande problema da sociedade trabalhadora, do proletariado? É exatamente não ter consciência de classe, tá? A pessoa não ter consciência em que classe ele pertence, de qual classe ele pertence. Aí o que acontece? Muitas vezes ele deixa de defender seus próprios interesses, os interesses do trabalhador, para estar defendendo o interesse do capitalista, do patrão. Entendeu? Então é a questão, a sociedade capitalista é uma sociedade formada por classes. Ponto. O que é que eu tenho que saber? Que classe eu pertenço. Tá? A ideia de mercado financeiro, isso são ideias que só defendem a classe lá do topo. Aqui todos nós estamos a serviço, inclusive a escola. Ou seja, vocês não têm uma formação completa. Entendeu? Por quê? Porque a escola, quem é que vai criar os moldes da escola? É os capitalistas, a classe de cima. Então ele não vai querer que o filho do pedreiro, tenha uma educação de qualidade, que aprenda o que tem que aprender, que sejam pessoas conscientes e críticas da realidade, porque senão pode acontecer que as pessoas criem consciência de classe. No dia que a pessoa criar consciência de classe e o trabalhador perceber que não é o capitalista, não é a pessoa de cima que segura a sociedade, mas sim a classe baixa e a classe média é quem trabalha para beneficiar a parte de cima, no dia que todo mundo tiver consciência de classe, as coisas mudam. Entenderam? Então, por isso que eles, até mesmo na questão da educação, é uma educação alienante. Basta olhar a grade curricular. Ou seja, disciplinas que não dão consciência crítica têm pouco espaço na grade curricular, e quando entra um governo autoritário, a primeira coisa que eles tentam tirar são as disciplinas da grade curricular que faz o aluno pensar. Entendeu? Todo conhecimento é importante, mas todo conhecimento ele também tem, por isso mesmo, por ele ter sua importância, é que todo conhecimento tem que ter seu espaço. Tá ok, gente? Boa aula, bons estudos. Leiam a página 32 e 33.